Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Está feliz com Jesus? Eu também estou feliz com Jesus. E eu acredito que Ele está feliz comigo também. Eu acredito. Eu não sei qual o motivo que lhe trouxe aqui essa noite. Você sabe e Deus sabe. O que é que você veio carregando para cá, que está pesando? Que fardo é esse que está pesando sobre os seus ombros? Que notícia foi que chegou? O que é que lhe disseram? E que de repente você disse: agora eu não tenho mais saída. Como o personagem que nós vamos meditar sobre o exemplo dele, que sempre que eu medito neste texto, Deus fala muito comigo, porque foi uma situação que não foi o homem somente que disse para ele que para ele tinha acabado. Ele recebeu uma mensagem do próprio Deus dizendo que tinha terminado. E aí, quando o próprio Deus manda dizer, vencendo os desafios. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 38, os versos do 3 ao 5. Isaías 38, os versos do 3 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja com o seu coração pronto para receber Isaías 38, do 3 ao 5. Então vamos ler. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos por esta oportunidade ímpar que temos de estar aqui reunidos em teu nome para ouvir a tua palavra e os teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, a presença de teu Santo Espírito que já se faz sentir em nosso meio, e peço-te, Senhor, humildemente, perdoa os meus pecados e usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos para a edificação do teu povo, da tua igreja, que possamos sair daqui esta noite repletos, Senhor, da tua unção, da unção que há na tua palavra. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vencendo os desafios. Esta passagem aqui, ela é fantástica, porque nós vimos, e vamos ver mais adiante no texto, que momentos antes de Ezequias fazer esta oração, ele tinha recebido uma mensagem através do profeta Isaías, que não deixava dúvidas
Deus estava mandando dizer que ele arrumasse a sua casa, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque acabara. Já pensou? A gente às vezes acha que viria alguém nos avisar algo assim, mas nos nossos dias não necessariamente precisa Deus usar o pastor, o profeta, para dar uma mensagem dessas, que seria uma mensagem terrível, chegar e dizer para você: arruma a tua casa porque você vai morrer. Mas você sabia que isso acontece? E de que forma? Uma consulta médica, um exame e o diagnóstico. Eu nunca mais vou me esquecer de um amigo meu, o Ramiro. O Ramiro trabalhou comigo no Banco do Brasil, era um grande amigo, um cara inteligentíssimo, entendia tudo de computador, regulava de idade comigo, foi embora para o Ceará. Saiu do banco, na época que eu saí também, foi embora para o Ceará. E quando passou um tempo, eu recebi a notícia: o Ramiro havia falecido. Aí procurei saber do filho dele, através da internet, como tinha sido aquilo. Simplesmente ele sentiu uma dor no estômago. E aquela dor, de uma hora para outra, era muito forte, que não tinha analgésico que passasse o efeito. E ele precisou ir ao médico. Irmão, não tem dor que a gente ignora, não dá muita importância, toma um analgésico e passa, alivia. E a gente não chega a se preocupar. Mas não sei se já aconteceu com você. Esse meu amigo Ramiro, quando procurou um médico, diagnóstico: o cara estava com câncer terminal. E só tinha manifestado ali naquele momento. Quer dizer, o câncer, olha só, já estava instalado há muito tempo, mas é uma doença que é terrível, porque ela é silenciosa. Quando se manifestou, quando ele veio sentir alguma coisa, o médico disse: ele não tem mais do que 30 dias de vida. Pronto. Daqui Isaías chegando para Ezequias e dizendo: arruma a tua casa, põe tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Entendeu? Concorda comigo? As palavras são quase as mesmas. Chegar e dizer: olha, seu Ramiro, eu tenho que lhe avisar, reúne a sua família aqui, o que o senhor tem, está aqui os exames, não tem dúvida mais, é um câncer que já está tomando conta, já está em estado terminal, não tem mais o que fazer, não tem mais tratamento, e o senhor não tem mais do que 30 dias de vida. Imagina a cabeça desse homem, que tinha quase a mesma idade que eu ainda me sinto inteiraço aqui, graças a Deus. Deus, se for da sua vontade, mas que me livre, pelo menos, de receber uma notícia dessa. Qualquer um, talvez aqui, imagina um negócio desse. O mundo deve desabar na cabeça da gente, irmão. Como deve ter desabado na cabeça do rei Ezequias. E eu lhe pergunto: qual tem sido o seu grande desafio? O que é que tem sido um grande problemão para você que está me ouvindo agora? Ezequias, ele era servo de Deus e ele exercia um cargo muito importante. Ele era rei de Judá, servo de Deus, rei de Judá, mas ele enfrentava desafios, ele enfrentava problemas, dificuldades. Só que o maior de todos, eu tenho certeza, foi esse aqui. Não pode ter um desafio maior do que esse, que o meu amigo Ramiro enfrentou. O que eu acho interessante é que Ramiro não conhecia a palavra de Deus, mas Ezequias conhecia. Eu conheço, você conhece, e eu creio que se Ramiro conhecesse, talvez ele tivesse uma atitude semelhante a que eu teria, a que você teria e a que a Ezequias teve. Um dia Ezequias recebeu a notícia de que estava com uma enfermidade mortal. Foi o caso do Ramiro, câncer terminal, tem poucos dias. E foi Deus mesmo quem mandou o profeta Isaías dizer ao rei Ezequias o que lemos aqui em Isaías 38, no verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
respeitadas as proporções, é o caso do meu amigo lá do Ceará. O profeta, usado por Deus, foi o médico que lhe deu o diagnóstico. Escute isso, especialmente você que vem encarando o maior problema já surgido na sua vida, quem sabe até hoje. O seu desafio será que é desse tamanho? O seu desafio será que é tão sério? O seu problema será que é tão sério que dele você acha que não se recuperará? E pode não ser necessariamente um problema de saúde, às vezes é um problema conjugal, tantas coisas. Qual é o seu desafio? Quem disse que você não se recuperará? Isso é importante definir, se analisar, se meditar. Quem foi que disse que você não vai sair dessa, que não tem mais jeito para o seu problema? Porque você pode ter dito isto a si mesmo, ao ver a situação tão difícil. O que pode ter acontecido? Você pode ter se comovido e os olhos se enchido de lágrimas e o seu coração se enchido de dor, e então, na sua comoção, na sua tristeza, movido pela tristeza, você disse: não tem mais jeito, eu não vou me recuperar. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer alto e bom som que, se isso aconteceu e você disse para si mesmo, movido pelo momento, pela circunstância, pela emoção, que não tinha mais jeito, olha, você pode estar equivocado. Não pode? Pensa comigo. Quando os olhos se enchem de lágrimas, o que é que acontece com a nossa visão? Lembra, você chorando, os olhos cheios de lágrima, o que acontece com a nossa visão? Ela fica embaçada. A nossa visão fica embaçada. E aí você não vê direito as coisas, porque você está embaçado pela emoção. Mas mesmo que você tenha dito estas palavras: eu não vou conseguir me recuperar, essa não tem mais jeito para mim, meu casamento já acabou mesmo, eu já entornei o caldo, eu já disse o que eu não devia ter dito, ele já me disse isso, já me disse aquilo. Irmão, quem dá a última palavra sempre é o Senhor. Ele é quem sempre vai dar a última palavra. Pela experiência de Ezequias, Deus nos revela nesta noite que você pode sim se recuperar, porque a última palavra vem do Senhor. Agora, pode ser que outra pessoa tenha lhe dito: você não se recuperará. Sabe por quê, irmão? Há tanta gente agourenta, gente que só fica aí como urubu na carniça, querendo rir da gente, predizendo o mal, colocando coisas na nossa cabeça para nos ver para baixo, para nos ver derrubado. Você não vai conseguir, agora não tem mais jeito. Como tem gente dizendo isso para as pessoas por aí? E o que é pior, tem gente dizendo e tem gente ouvindo, e tem gente recebendo coisa ruim. Não receba coisa ruim, porque a pessoa pode até me trazer um presente ruim, enquanto eu não receber, não é meu, ele é daquela pessoa que veio me trazer, e se eu não recebi, continua com ela. Aleluia. Não receba, irmão, não receba, que fique lá com quem trouxe. Não receba, em nome de Jesus. Eu não entendo porque talvez você ainda conversa com esse tipo de pessoa. Irmão, a Bíblia diz para a gente não andar no caminho dos pecadores, no Salmo 1. A Bíblia diz para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. O que é isso? São essas pessoas que vêm impregnar a gente com essas coisas ruins. Amado, milagres acontecem. Sabe por que milagre acontece? E por que é milagre? Porque a palavra impossível não existe no vocabulário
de Deus. Não tem impossíveis para Deus. Haverá algo impossível para Deus? Portanto, ainda que alguém lhe tenha dito: você não irá se recuperar, você não vai sair dessa, ele não vai sair dali, ainda que alguém tenha lhe dito, a Bíblia, a autoridade de Deus na Bíblia, a Bíblia nos mostra, pela experiência, por exemplo, do rei Ezequias, que você pode se recuperar sim. Mas, quem sabe não foi outra pessoa. No caso de Ezequias, foi o próprio Deus usando o profeta. Mas então, quem sabe, foi o próprio Deus quem lhe disse: você não se recuperará. E a gente para aí. Isso deixa a gente, às vezes, querer meio embaraçado. Mas será que mesmo assim, será que mesmo Deus tendo dito, ainda haverá jeito para mim? Ainda haverá solução? Vamos ver. Foi assim com Ezequias. O profeta Isaías foi até lá e declarou: assim diz o Senhor, você não se recuperará. Arruma a tua casa, bota em ordem aí, morrerás, não viverás. Mas ainda assim, mesmo que o próprio Deus lhe tenha dito: você não se recuperará, eu preciso lhe dizer, meu amado, minha amada, não só para você, para mim também, que serve primeiro para mim. Sou igual a vocês, sujeito às mesmas coisas, e posso passar por isso sim, por que não? E essa palavra eu tenho que tomar para mim. O que é que nós precisamos fazer? Confiar, confiar, confiar. Sabe no que? O Deus que pronunciou estas palavras, nós temos que confiar e nos lembrar que Ele é um Deus misericordioso, queridos. Ele é um Deus compassivo, queridos. Ele é um Deus que tem um coração sensível, não é igual ao do homem que às vezes endurece o coração e não volta atrás. Deus tem um coração sensível. E a Bíblia diz que o Senhor se compadece daqueles que o temem. Onde? Olha, Salmo 103, verso 13. Alguém pode ler aqui no microfone para mim? Salmo 103, o verso 13. Aleluia. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Obrigado. Ouviu a palavra de Deus? Assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de quem? Daqueles que o temem. Amém. Vamos adiante. Aleluia. Assim, eu quero lhe dizer que você pode se recuperar sim, 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 porque Deus é um Deus compassivo, amoroso e misericordioso. Foi por isso que o rei Ezequias, ele conseguiu mudar o fim dessa história, ele conseguiu mudar o rumo dessa história, ele conseguiu mudar a sua própria história, que já estava decidido: morrerás, não viverás. Mas ele conseguiu mudar o rumo da sua própria história, convencendo Deus a fazer outra coisa. Que coisa linda, gente! Esse nosso Deus, ele é tão maravilhoso exatamente por isso. Como é que ele conseguiu fazer Deus mudar de ideia? Como foi que ele conseguiu fazer Deus fazer outra coisa? Você tem mesmo um grande desafio? Como é que está a sua vida? E como é que você chegou aqui essa noite? Eu sei da minha. Você e Deus é que sabe da sua. Você tem, eu sei que você tem grandes desafios aí. Eu olho para um, olho para outro. Alguns eu conheço, sei que são grandes, mas o Deus que nós servimos é infinitamente maior do que esses desafios que eu posso ter, que você possa ter. Você tem diante de si um problema que é o maior até hoje, quem sabe já surgido na sua vida? Então, eu convido você nesta noite
a aprender com Ezequias e com a Bíblia a vencer este desafio. Em primeiro lugar, como Ezequias, você precisa fazer isto: crer que a oração pode mudar as coisas. Crer que a oração pode mudar as coisas. Ezequias acreditava no poder da oração. Nós lemos no versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, qual foi a primeira reação desse rei? Ele saiu dando murro na cabeça, correndo rua fora? Ele saiu, foi se embriagar? Ele mandou dar uma surra no profeta Isaías? E às vezes tem gente que manda bater no pastor, fica com raiva do que o pastor diz, que Deus mandou dizer. Não fez isso, irmão. Qual foi a primeira coisa que esse homem fez? Ele virou o rosto para a parede e foi buscar o Senhor em oração. Foi isso que ele fez. Ele havia acabado de receber a pior notícia da sua vida. Era uma notícia horrível, desagradável, bastante séria, mas ele teve esta atitude: orar ao Senhor. Irmãos, quantos de nós realmente temos essa atitude? Na hora que chega um telefonema dando uma notícia ruim, na hora que chega alguém dizendo alguma coisa, na hora que você sabe de alguma coisa, quantos de nós temos esta reação? Às vezes a gente se desespera, telefona para alguém, liga para a vizinha, fala com não sei quem, mas quantos pegam e vão virar a cara para a parede e dizer: Senhor, o Senhor está contemplando, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Se quando recebe notícia ruim, você é daqueles que perde a cabeça, irmão, aprenda isso, que nós demos aqui no verso 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ao virar o rosto para a parede e orar, Ezequias ele estava deixando bem claro que ele não esperava nada dos homens, mas que ele esperava em quem? No Senhor, porque ele confiava no poder da oração. Ele podia ter corrido, chamado os médicos, todinho, ele era um rei, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha prestígio, mas o que? Quantos correm confiando na força do seu braço, achando que o seu dinheiro, que o seu poder, que o seu prestígio pode lhe livrar de alguma coisa? Ezequias demonstrou em virar o rosto para a parede que ele confiava no Senhor. Ele confiava no poder da oração, porque ele acreditava que a oração pode mudar as coisas. Irmão, virar-se para a parede significa deixar de buscar nos homens para confiar somente em Deus. Às vezes, é isso que nos falta fazer para conquistar os milagres. Nós temos um desafio sério na vida, nós temos um problema a ser resolvido, nós temos uma situação desesperadora em casa, mas não fazemos oração. Amado, é a oração que proporciona as mudanças. Ela é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Aleluia! Por isso que sempre, irmãos, onde há oração, sempre haverá manifestação do poder de Deus. Ezequias recebeu a notícia no verso 1 de estar com uma doença mortal. E a notícia veio da parte de Deus. Contudo, mesmo tendo recebido uma palavra de Deus, ele creu que poderia mudar as coisas com uma oração. Ezequias ousou acreditar que com a sua oração ele poderia convencer o Senhor a mudar de ideia a seu respeito. Oração. Ele creu. Ora, nós precisamos crer que a oração não tem limites. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder, ela tem muito poder, ela tem muito poder. Ao voltar para sua casa hoje,
antes de pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir, resolva obedecer a Deus e fazer uma oração. Obedeça a Deus e ore, porque a Bíblia diz que a oração feita por um justo, por uma pessoa obediente a Deus, ela pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Ela pode até fazer, sabe o quê? Fazer Deus mudar de ideia. Ela pode fazer Deus mudar de ideia. É por isso que a palavra é maravilhosa, irmãos. Oh, aleluia! Agora, para vencer desafios, em segundo lugar, aprenda o seguinte com Ezequias, que um bom argumento é uma vida sincera diante de Deus. É claro, nós temos que chegar com bons argumentos na presença do Senhor. E uma vida sincera diante de Deus é um bom argumento. Nós lemos no verso 3 que o primeiro argumento que o rei Ezequias lançou mão na sua oração foi esse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, se lembre disso. Será que esse é um bom argumento, irmãos? Senhor, se lembre, o Senhor sabe que eu fui fiel, que eu fui obediente, que eu fui reto aos teus olhos. Esse é um tremendo argumento, irmão. Chega cheio de pecado, podre. Que argumento que ele tem para fazer Deus mudar de ideia? Agora, uma vida reta na presença do Senhor, nos mínimos detalhes, como nós já vimos aqui, é o que Deus quer. E o poder da oração, porque ela nos aproxima do Senhor. O que é que Ezequias está dizendo aqui para Deus? Ezequias está dizendo: Senhor, eu sempre lhe fui fiel. O Senhor lembra disso? Isso significa que este homem, o rei Ezequias, ele tinha, sabe o que, queridos? Que a gente tem cobrado muito da Igreja Batista Novo Horizonte: compromisso com Deus. Tem que ter compromisso com Deus. Não dá para querer ter uma igreja firmada na palavra se os crentes não querem ter, não querem assumir compromisso com Deus. Não vem para os cultos, porque eu vou cobrar sempre isso. Se você vier, venha sabendo que vai ser cobrado. Agora, venha também na certeza de que o dia que Jesus voltar, nós vamos subir tudo de mão dada. E se ele vier me chamar antes, a gente se encontra lá depois. Eu tenho essa convicção, irmão. Deus não tem prazer em ouvir a oração do homem quando ele é hipócrita, quando ele é fingido, quando ele é falso. Nós podemos enganar os nossos irmãos aqui dentro da igreja com oração bonita, cheia de palavreado, cara contrita, lágrima nos olhos. Se o coração está cheio de amargura, que não consegue perdoar a mínima coisa, agora Deus se agrada de um coração contrito. Como Deus se agrada disso? Aí nós vivemos o verdadeiro cristianismo. Quando eu pergunto: tens frutos? Mostra os teus frutos. Você pode dizer: eu tenho fruto. Eu não tive vergonha, não tive medo de ir na frente da igreja e dizer: irmãos, eu reconheço que eu errei. Irmãos, eu reconheço que eu estava enganado. Irmãos, eu quero o perdão da igreja. Oh, aleluia! Mostra os frutos. Está aí a árvore cheia de fruto. E é por isso que a árvore cheia de fruto vive sendo apedrejada. Não importa, irmão. Glorifique o nome do Senhor. E deixe que Ele cada vez mais pode aqui, pode ali, corta acolá. Por quê? Ele está querendo que você dê mais frutos. Agora, quem não aguenta a lixadeira de Jeová, corre fora. E aí você pergunta: mostra os frutos. Só tem obra da carne, inveja, fofoca, maledicência, ciúmes, perseguição, fala aqui, fala acolá. A espada de Deus é uma palavra, irmão. Eu não estou aqui para agradar homem, não. Pode ficar vazio, eu prego para as cadeiras. Alguém vai passar na rua, ele vai escutar alguma coisa, e o Espírito Santo vai tocar a vida de quem passar ali. Agora,
quer uma vida reta com Deus, não sou melhor do que ninguém, estou buscando esse caminho. Nós vamos lutar, nós vamos brigar por essa palavra, para que ela realmente transforme nossas vidas, porque Deus não se agrada de gente falsa. Ele diz na sua palavra: o que procede de engano não permanece na minha casa. Porque ele corta, ele poda. Nós podemos enganar os outros irmãos, mas chega um ponto que o próprio Deus chega e corta, tira. Às vezes não entende por quê. Bem, sabe como é que nós vamos saber se foi Deus que tirou ou não? Se a gente vem entrar pela porta de novo aqui, pessoa, e dizer: irmãos, Deus falou comigo e eu estou arrependido. Quero ter outra chance de continuar caminhando aqui, crescendo, buscando. Irmão, isso para um pastor é a concretização da aplicação viva da palavra de Deus. Aí o pastor olha e diz assim: eu sei que o que eu estou pregando está chegando. Senhor, muito obrigado. Agora é triste, você prega, e as pessoas só estão mostrando obra da carne. E aí você pergunta: o que eu vou continuar pregando para essa igreja? Ele diz: prega cajado. Tem que continuar pregando cajado. Mas tem dias que Deus manda uma palavra de conforto como essa. Olha, tem muita gente orando, tem muita gente fazendo oração, mas que não é gente sincera. É gente que ama a Deus só de fachada. É gente que serve a Deus só na aparência. É gente que obedece a Deus só pela metade, santo pela metade. Deus não tem prazer em ouvir essa oração. Tem a música dos gauchinhos lá, Shot Santo, povo da minha terra lá, quase crente. Eu achei tão engraçado que ele disse: eu quase expulsei um demônio. Eu quase me converti. E Jesus de repente volta e ele quase sobe, né? Quase, mas vai ficar. O quase crente, o crente pela metade, o santo pela metade, irmão. Não adianta, irmão. Não tem. Pessoas assim deveriam recordar o que diz a Bíblia, por exemplo, no Salmo 31 e no verso 19. O Salmo 31, verso 19 diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Está falando do quê? Da bondade que ele reservou para os filhos do homem que se refugiam nele. Ele tem bondade lá, tem um estoque de bondade reservada lá para mim e para você. A bondade de Deus, diz esse salmo, ela está reservada para quem? Para quem respeita e para quem obedece a palavra de Deus. O profeta Isaías escreveu isto, que foi depois repetido por Paulo. Ele diz: como está escrito. Ele está se referindo ao profeta Isaías. Paulo diz em 1 Coríntios 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele estoque de bondade, irmão. A gente nem imagina lá o que Deus, no seu amor, tem reservado para nós. Se a gente pudesse, contemplar, pelo menos com os olhos espirituais, a nossa vida seria tão diferente. A nossa atitude diante de Deus seria tão diferente. A gente permitiria o fruto do Espírito Santo se manifestar cada vez mais em nós, e as obras da carne seria só uma coisa do passado. Eis que tudo se fez novo. Quando Ezequias orou, ele pôde dizer: Senhor, eu sempre lhe fui fiel. O Senhor lembra? E a esse argumento Deus não podia ignorar. Sabe por quê? Porque era verdadeiro. Dizer que é fiel da boca para fora, os irmãos podem até se impressionar, mas Deus conhece o coração. O favor de Deus é para aqueles que andam na verdade, é para aqueles que o amam de todo o coração. Por isso, amado ouvinte da palavra de Deus, se você quiser alcançar o favor de Deus, se você quer vencer os maiores desafios existentes na sua vida,
Você precisa andar em sinceridade, como fez Ezequias. Ele tinha sim uma vida sincera, direita, reta diante de Deus. Você pode conseguir isso num pequeno esforço. Sabe como? Guarde, não se zangue. Mas eu tenho que lhe dizer como você consegue fazer isso, retirando as máscaras que porventura tenha vestido. Se você não tem sido fiel a Deus, não ore imitando fidelidade, porque a sua oração, ela não terá nenhum poder. Ela vai ecoar aqui dentro da igreja, mas não passa por primeiro andar, que dirá no céu. A imitação é sempre ridícula, e o ridículo está entrando, rachando até em muitas igrejas por aí. Se você não tem andado diante de Deus em obediência sincera, deixe a imitação, deixe esse caminho, porque você somente sairá perdendo quanto mais longe for por ele. Por isso, ainda esta noite, faça como fez Ezequias. Resolva servir a Deus com um coração obediente, fiel. Então, você fará a sua oração, apresentará a sua causa diante de Deus e Ele te ouvirá, porque está escrito: o favor de Deus é para aqueles que o temem. Nós lemos aqui no verso 3 que o rei Ezequias, ele chorou muitíssimo, diz aqui na minha Bíblia, chorou muitíssimo. Irmão, uma coisa é chorar e outra coisa é chorar diante de Deus. Há pessoas que choram porque estão sofrendo. Está sofrendo, está doendo, e ela chora por causa da dor, do sofrimento, mas isso não é o suficiente para atrair a bênção. Um verso da Bíblia que eu gosto muito é aquele que diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É o Salmo 51, verso 17. O significado dele é que um espírito humilde, um coração humilde é honrado por Deus. Queridos, se você se aproxima de Deus como se você fosse um rei, Ezequias poderia ter se aproximado assim. Se você se aproxima de Deus como um rei, cheio de direitos, cheio de vontades, acreditando que é o centro do universo e que tudo e que todos lhe devem obrigações, você não alcançará a bênção de Deus. Houve uma época na minha vida em que eu não me expunha na presença de Deus. Eu me comportava assim, todo cheio de regrinhas: ir ao culto, sentar quando todos se assentam, levantar quando todos se levantam, dizer amém no final da oração. Tudo era mecânico para mim, até que eu me cansei disso. Ou melhor, na verdade, quem se cansou disso não fui eu, foi Deus que se cansou de me ver desse jeito. Foi Deus quem se cansou daquela mesmice de sempre na minha vida e disse: eu vou soprar fogo sobre você, eu vou soprar do meu fogo sobre você, porque eu quero fazer de você um adorador envolvido com a minha presença. Então eu fui deixando as regrinhas de homem de lado. Eu comecei a levantar as mãos, até a metade no começo, mas eu levantava, escondido entre os bancos, mas eu levantava, e eu fui me expondo, e teve um dia que eu ousei gritar um aleluia um pouco mais alto, e outra vez eu gritei um aleluia tão alto que todo mundo se virou e ficou me olhando, me repreendendo, como se o que eu estivesse fazendo fosse algo do outro mundo. Aleluia quer dizer o quê? Glória a Deus. E eu não tenho vergonha não de gritar aleluia. Então eu fui deixando as regrinhas, como eu disse. No outro dia foi um glória a Deus. E aí, irmãos, hoje eu estou aprendendo a me expor mais. Eu posso dançar, eu posso pular, eu posso rir como eu faço aqui, ou eu posso chorar na sua presença,
e na sua também. Eu não me envergonho, porque eu estou com meu coração inteiro na presença do Senhor, então não tenho vergonha, nem diante do Senhor e nem diante da igreja. Eu não tenho do que me envergonhar. Você quer vencer os desafios da vida? Seja natural diante de Deus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, precise aprender a chorar como Ezequias, virado para a parede, mas diante do Senhor. Pois então, chore. Se o desafio está grande, se o problema está, que já disseram que não tem mais jeito, chore. Chore na presença do Senhor. Humilhe-se diante dele. Busque a Deus com intensidade. Se exponha sem reservas. Ezequias, no seu traje de rei, ele não se conteve. Ele encostou o cetro real de lado. Eu imagino que ele tirou a coroa da cabeça, pôs no chão. Isso é imaginação minha, mas o que eu sei que a Bíblia diz é que ele, mesmo vestido de rei, mesmo estando investido na função de rei, ele virou a cara, foi chorar, se derramar como uma pessoa natural na presença do Senhor. Concluo lhe perguntando: qual tem sido o maior desafio na sua vida? O que tem sido hoje o seu maior problema? Você quer vencê-lo? Quer mudar a situação? Há uma maneira de mudar. Há uma maneira de vencer desafios. Aqueles que buscam a Deus e recebem Jesus em seu coração têm o decreto de morte cancelado, como aconteceu com Ezequias. Você quer mudar de vida? Primeiro, creia que a oração, ela pode mudar as coisas. Segundo, seja sincero, porque a vida sincera diante de Deus, ela é um grande argumento. Terceiro, seja obediente, porque a vida de obediência a Deus é um outro grande argumento. Quarto e último, finalmente, busque a Deus com intensidade, se exponha diante dele, derrame a sua alma perante o Senhor. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Programa Momentos com Jesus. Deus não se agrada da pessoa que não tem coragem. Deus não se agrada da pessoa que só sente medo. Deus só tem guardado recompensa para os corajosos. É na ousadia e na fé que está o seu segredo. Quando o crente vai e entra na guerra, Deus envia anjos para a terra. Para quem tem fé, não há tempo ruim. Vai lutando e cantando assim: vou buscar, vou bater, vou lutar, vou vencer, enfrentar quem vier. Vou contar a vitória pela fé. Deus não se alegra na derrota e nem no derrotado. Ele tem coroa reservada para os vencedores. Ele entra na luta como grande general de guerra. Faz os mais humildes e pequenos grandes vencedores.
faz o mar se abrir, faz o sol parar, só pra dar vitória ao seu guerreiro. Com Deus assim não há tempo ruim, tem vitória para o ano inteiro. Vou buscar, vou bater, vou lutar, vou vencer, enfrentar quem vier. Vou contar a vitória pela fé. Vou buscar, vou bater, vou lutar, vou vencer, enfrentar quem vier. Vou contar a vitória pela fé. Vou contar a vitória pela fé. Programa Momentos com Jesus.